Está aqui, já estive aqui como visitante na igreja. Danilo me convidou uma vez que eu estava de férias, aqui, e eu sempre falo com o Danilo, a unção do abraço do pastor Roberto. Ele me deu um abraço ali no final do culto. Falei, meu Deus, você se sente muito acolhido. Queridos, meu pai está aqui comigo, meu pai é um homem de Deus que me ensinou, como Salomão disse, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer ele não se desviará dele. Eu tive por 16 anos longe de Presidente Prudente, mas pela graça de Deus, meu pai teve 16 aniversários comigo, onde eu estava, me honrando, me presenteando e abençoando a minha vida com a presença dele. Então, o homem de Deus que está aqui, gostaria que você levantasse, pai, que a igreja pudesse ver esse homem de Deus. Tem batalhado há muitos anos. Eu sou de uma família pequena e grande, já viu isso? Somos grandes em filhos, 5 homens, mas não tenho muitos primos, Uma família menor. Queridos, eu sou casado, a minha esposa, eu sou pastor auxiliar do pastor Tércio, da pastora Rita Rúbia, da igreja Maranata. Então a minha esposa também trabalha lá ativamente, e teve um encontro de jovens nesse fim de semana, e o meu filho fez parte, e ele ia retornar, os pais tinham que ir ali recebendo eles. Aí a minha esposa teve que ficar para fazer essa recepção, por isso ela não está aqui nessa noite conosco. Tem um filho já também, o Gabriel, de 18 anos. O Gabriel está viajando para a escola, chega agora essa madrugada, e o Daniel está lá com a minha esposa. Bem, mas muito feliz mesmo em poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, colocou essa semana para estar aqui compartilhando com cada um de vocês. Também tem um jogador de futebol, rapaz, essa igreja que eu vou falar para você, essa igreja que dá para montar uma seleção. Eu fui inventar para jogar com o Danilo lá um dia, eu falei, rapaz, meu Deus do céu, vou ficar filmando lá, Tem um menino que leva para fazer os vídeos, vou ficar no lugar dele. Os dois aqui, rapaz, não me joguem. Mas amém, meus queridos. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus nesse momento, em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Bem, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Paulo está dizendo, por essa razão, ajoelho diante do Pai, o qual recebe o nome a toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Toda a nossa concentração e atenção esteja no Senhor neste momento. A Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante que a espada de 2 gumes. Ela penetra até a alma e o espírito, as juntas e a medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Pai, que esta palavra venha edificar as nossas vidas, que esta palavra venha nos restituir, venha nos restaurar, nós possamos sair daqui sempre cheios da Tua presença. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade para trabalhar aqui nesta noite. Fala conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu gostaria de falar com vocês nessa noite
sobre o poder da oração. Nós acabamos de ler aqui, Paulo disse assim: por essa razão eu me coloco de joelhos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Querido, Paulo nesse momento, ele está preso, está na fila do martírio, está próximo à guilhotina de Roma, e ele está ali. Por essa razão eu me coloco de joelhos. Paulo está dizendo nesse momento, ele está preocupado com os filhos dele na fé. Ele está preocupado que as pessoas não desanimem e não parem por causa da tribulação que ele está passando. Então, pela preocupação com o próximo, o judeu não era toda vez que ele se colocava de joelho, eram em momentos muito específicos, quais eram grandes guerras. Nesse momento ele coloca de joelho, porque ele sabia, ele havia pregado, e isso tinha que ficar sobre o coração das pessoas. Ele sabia que estava chegando o tempo dele, mas que as pessoas, qual ele pregou, dariam continuidade pregando a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no momento próximo a ser preso, logo após a ser crucificado, ele está ali no monte e fala para os discípulos: não orem para que não caia em tentação. Ele se retira no lugar próximo, e a Bíblia fala que ele se ajoelha para orar, e o anjo de Deus o fortalece, porque a angústia era tanta que ele até suava sangue. Um momento de muita tensão, de muita angústia, ele se colocou de joelhos para orar. A Bíblia fala de Estevão, e no momento ele é apedrejado, no momento que ele olha aos céus e vê ao Senhor Jesus à destra do Pai, e no momento que ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que ele se ajoelha, ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Querido, há momentos na nossa vida nós precisamos orar, ajoelhar, se prostrar ao Senhor. Existem momentos que só Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que é impossível ao homem se torna possível ao nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, Paulo diz também em Tessalonicenses: orai sem cessar. Jesus disse aos discípulos em Lucas 18 sobre o dever de orar sempre, para que nós não desanimemos. Bem, nós não podemos desanimar, nós precisamos orar. A Bíblia fala, Jesus diz aos discípulos em Mateus 21:22: tudo que a gente pede em oração crendo, nós vamos receber. Olha o poder da oração. Jesus está dizendo: tudo que nós pedirmos em oração crendo, nós vamos receber. Querido, a Bíblia fala que Abraão intercede por Ló, e Deus poupa a vida de Ló em Sodoma. A Bíblia fala que Deus lembra do seu servo Abraão e poupa a vida de Ló. A Bíblia poupa a nação de Israel pela oração de Moisés. A palavra de Deus fala que Ana orou por muitos anos. Ela era estéril, vocês conhecem essa passagem em 1 Samuel. Ela orou por muitos anos. A sua adversária Penina ficava sempre provocando ela, mas ela subia para Siló, orava ao Senhor, não desistiu daquilo que Deus tinha colocado sobre o coração dela. E a Bíblia diz que certo dia ela estava orando, o sacerdote ele olhou, falou: volte à sua cidade, Deus concederá a sua oração. E quando ela chega em Ramá, ela se deita com o seu marido, e a palavra de Deus fala que ela fica grávida do profeta Samuel.
Que maravilha é a oração. Há poder na oração, meu querido, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Samuel cresce, e quando ele é o profeta daquela nação, ele diz: longe de mim pecar, deixando de orar por vocês. A Bíblia continua dizendo, como o rei Ezequias, um dia Isaías chega nele e fala: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A palavra de Deus fala que nesse momento o rei Ezequias está deitado, ele olha para a parede, ele ora ao Senhor: Pai, eu sou um homem reto, tenha misericórdia de mim. E Deus faz com que o profeta Isaías volte e conceda mais 15 anos sobre a vida daquele homem, pelo poder da oração. Imagine vocês, Daniel na cova dos leões. Quem fechou a boca dos leões, meu amado? O rei não dormiu num palácio confortável, mas Daniel conseguiu dormir pelo poder da oração na cova dos leões. Deus tampa a boca daqueles leões pelo poder da oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, Davi orava 3 vezes ao dia, e havia poder sobre a vida daqueles homens. Nós precisamos orar sempre. Querido, como se explica? Israel, Jerusalém, 142 anos nos escombros. Deus levanta Neemias como governador, como estrategista, e com muita oração, em 52 dias aquelas muralhas estavam levantadas. 142 anos nos escombros e 52 dias as muralhas foram levantadas daquela cidade pelo poder da oração. O nosso maior exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Ele esteve aqui na terra e sempre estava orando. A Bíblia diz em Lucas 3, no seu batismo, Ele olha aos céus, Ele ora ao Pai, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre a vida dele em forma de uma pomba, e o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, diz: este é o meu Filho, o qual eu vi com prazo, o qual eu amo. Lucas 4, começo do seu ministério, 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. O Senhor Jesus, o nosso maior exemplo. Lucas 5, a palavra de Deus fala que a sua fama se espalha, ele cura as multidões, mas se retirava para orar. Lucas 6 diz que ele foi ao monte para orar. Lucas 9, o monte da transfiguração. Jesus estava ali orando. Lucas 11, os discípulos podiam pedir qualquer coisa ao Senhor Jesus, estavam andando com Ele, mas eles olham a Jesus e dizem: Senhor, nos ensina a orar. Querido, como será que a igreja primitiva crescia? Naquele tempo não havia tecnologia, não havia redes sociais. Como aquela igreja crescia tanto? Pelo poder da oração. Atos 1,14 diz que eles estavam unânimes, juntos, orando, oração e súplicas. Ainda em Atos 1, a palavra de Deus fala que através da oração eles escolhem Matias para ficar no lugar de Judas. Atos 2, a palavra de Deus fala que eles estavam orando e veio um som como um vento impetuoso e invadiu aquele lugar, e todos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Atos 3 fala que Pedro e João estavam subindo ao templo à hora nona, às 6 horas da tarde, para orar. Sabe o que me admira, meus amados? Eles estavam chegando ao templo para orar, e ali estava aquele coxo, homem de oração, querido. Oram em casa, oram no serviço, oram em todos os lugares, oram para vir para a igreja, oram para ir embora, oram ao levantar. Abrindo um parênteses aqui, meu querido, eu falei um pouco com meu pai
Meu pai nos ensinou ali, nós, os nossos irmãos, todas as vezes que fosse dormir, a gente falava os salmos. Eu deitei, eu falava assim: em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E quando nós levantávamos, ele falava, recitava outro salmo: eu me levantei e dormi, e estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Nós passamos a nossa infância falando isso, aprendemos, e até hoje nós falamos. Eu passei isso aos meus filhos, e até hoje eles falam isso. Nós precisamos orar sempre. Atos 6. Os discípulos estavam vendo que precisavam de pessoas para poder entregar, vamos falar na linguajar de hoje, a cesta básica. Eles não queriam abdicar do ministério que eles tinham para orar e para pregar, porque ia atrapalhar esse ministério. Então a Bíblia fala que eles se reúnem para orar e escolhem 7 pessoas para poder fazer parte do ministério nessa ação, através da oração. Atos 9, a conversão de Paulo, ele passa ali, orando e jejuando, até que as escamas caem dos seus olhos. Atos 10, um mar, meu querido, chegou o Evangelho, a transformação, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas para os gentios. Como aconteceu isso? A Bíblia fala que Cornélio, um gentil, um centurião, estava orando, e Deus dá uma visão àquele homem. E através dessa visão, Deus mostra Pedro, que estava em Jope, e fala: leve 3 servos lá para chamar Pedro. E o que Pedro estava fazendo em Jope, no terraço? Orando. E ali Deus dá uma visão a ele para que ele seja quebrantado, para que ele possa entrar na casa de um gentil, para que ele possa pregar a palavra de Deus. E aqueles 3 servos, na hora que chegam na casa de Pedro, que ele está ali, a Bíblia fala que Deus revela para ele: tem 3 homens que estão te procurando, vá com eles. Através da oração, aquele homem vai até Cesareia, até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ali está Cornélio, a sua família, seus amigos mais íntimos, e ali eles são tomados pelo poder do Espírito. Pedro começa a falar de Jesus, começa a falar da ressurreição, e ali eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que estavam com Pedro ficam perplexos, ficam admirados, porque ali eles estão vendo o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a vida daqueles que não eram judeus. E ali eles são batizados nas águas. Querido, há poder na oração. Lembra Atos 16, Paulo e Silas? Eles estavam ali presos, começaram a interceder, começaram a orar, começaram a clamar, e aquelas cadeias são derrubadas. E Deus não para por aí. Como que Deus é bom? Aquele carcereiro ora espantado e diz que é necessário para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual o resultado de tudo isso, de tanta oração dessa igreja primitiva que não parava de orar? Querido, é a única organização, depois de 2000 anos, ainda estabelecida, e continua crescendo, continua se expandindo e continua mantendo os seus valores. Qual o resultado disso? Atos 1 falou que eram 120 pessoas. Já em Atos 2 já eram 3.000 pessoas. Atos 4 já falam sobre 5.000 pessoas. Atos 8, Lucas já diz, já não consegue contar, e diz que é uma grande multidão. Atos 15, Paulo diz aos romanos que o Evangelho já chegou a todos, e Jesus foi pregado a todos. Teólogos e estudiosos dizem que em 50 anos da igreja primitiva já haviam 500.000 cristãos só na Judeia, a poder da oração. Como Deus é bom.
Atos 2,47 diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Havia salvação todos os dias na igreja primitiva. Entende quando Jesus olha para os discípulos e diz: tudo que nós pedirmos em oração tendo, nós vamos receber. Deixa você escrito uma pergunta reflexiva. O que você está precisando que o Senhor faça na sua vida? E muitas vezes tem tentado te parar, tem tentado te desanimar. Nós iniciamos o culto aqui com o irmão dizendo Isaías 43. Eu gosto muito de Isaías 43, 2, que diz: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, chama-o do mar virá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Em que área da sua vida você tem orado? Continue orando, meu querido. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Gostaria de deixar 3 pontos. Sei que existem em muitas áreas da nossa vida, mas aquilo que Deus colocou sobre o meu coração nesse fim de semana. E saiba que Deus está contigo. O primeiro ponto que eu queria deixar com vocês, querido, é que quando nós oramos, Deus sempre provê sobre a nossa vida. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jiré. O problema é que os desertos às vezes nos param. Querido, não deixe que o deserto pare a sua vida. Deserto não é lugar de parada. É lugar que nós passamos para amadurecimento, para crescimento. É lugar que Deus nos molda. Você já reparou que o deserto foi o lugar que Deus mais operou milagres? Deus manda o seu povo ali, as codornizes, para alimentar eles. Deus manda o maná do céu para alimentar o seu povo aonde? No deserto. Deus faz com que saia água da rocha para dar água àquele povo aonde? No deserto. Deus transforma as águas salobras em águas potáveis para dar água àquele povo. Deus faz com que alimente o profeta Elias, um corvo vai e alimenta ele aonde? No deserto. Ainda no deserto, quando seca aquela água, ele vai até a região de Sarepta, e ali uma viúva alimenta aquele profeta, uma viúva que não havia mais nada. Deus provê sobre a vida daquele profeta, provê sobre a vida daquela viúva e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele opera sobre as nossas vidas. Deserto é lugar que Deus opera milagres. Deserto não vai te parar. Deus continua provendo. Lembra da viúva de 2 Reis, capítulo 4? Já não tinha mais nada. O marido deixou uma dívida, o qual o credor veio e ia levar os seus 2 filhos. Aquela viúva vai até o profeta de Deus, explica a situação a ele, e o profeta diz a ela: o que você tem na sua casa? Ela fala: apenas uma vasilha, uma gotinha de azeite. Então vá até lá, vá até os seus vizinhos, pegue vasilhas e não poucas, feche a porta com os seus filhos, fala para eles trazerem as vasilhas e você vai derramando um azeite. E assim eles fizeram. E ali eles derramaram o azeite. Aquela mulher derrama o azeite até que as vasilhas acabam. Aí o azeite cessa. Para quem não tinha nada, para quem o credor ia levar os filhos como escravos, ela volta ao profeta e o profeta diz: vá, paga as suas dívidas e viva do resto. O que nós aprendemos com essa passagem? Que Deus, querido,
Ele provê necessidades urgentes. Eu não sei se você precisa de algo, uma resposta de uma oração para hoje, para amanhã. Eu sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que provê necessidades urgentes. Se aquela mulher não pagasse aquela dívida, levariam os filhos, mas Deus proveu sobre a vida daquela mulher, sobre aquela família, não apenas necessidades urgentes, mas necessidades impossíveis. Aquilo parecia impossível na época, aquilo parecia impossível no contexto, mas Deus fez, porque para Deus nada é impossível. Não apenas urgentes e impossíveis, mas necessidades futuras Deus vai fazer sobre a sua vida. Deus ali derrama sobre a vida daquela mulher, ela paga o que ela devia, mas a palavra de Deus fala que o profeta fala: viva do resto. Porque você está se preocupando com o amanhã? O amanhã a Deus pertence. No livro de Tiago fala: por que você está falando o que você vai fazer amanhã, como você vai trabalhar? A palavra certa é: eu farei se Deus permitir. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo depois desvanece, se dissipa, desaparece, mas é Deus que sabe a hora, é Deus que tem o tempo sobre as mãos dele, é Deus que provê, é Deus que continua fazendo e operando necessidades urgentes, necessidades futuras, necessidades impossíveis sobre a nossa vida. Ele faz além das necessidades, além das necessidades. Por que ele faz além das necessidades? Porque além de te abençoar, além de transbordar, você vai poder ajudar a vida de outras pessoas. Lembra Efésios 3:20? Ora, aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele opera sobre as nossas vidas. Deus provê necessidades urgentes. Deus provê necessidades impossíveis. Deus provê necessidades futuras. Deus provê além das necessidades. E Deus interrompe o ciclo da maldição. Amém. Os filhos seriam escravos, mas Deus interrompeu o ciclo da maldição sobre aquela família. Agora a dívida está paga e agora os filhos estão livres e adorando ao Senhor. Querida, não sei como foi a sua família. Cada um aqui tem uma história familiar, cada um aqui tem uma história de vida, mas não deixe que o inimigo coloque sobre a sua cabeça, porque foi assim com meu pai, vai ser assim comigo, porque foi assim com meus avós, vai ser assim comigo. Não, porque meu avô divorciou, parece que é uma coisa que tem sobre a minha família. Querido, Deus interrompe o ciclo da maldição. A palavra de Deus fala que Deus visitará a família que obedece e ama os seus mandamentos até 1000 gerações. Até 1000 gerações Deus interromperá. Ele é contigo, meu amor. Deus tem prazer em abençoar a sua família. Segundo ponto, querido, Ele provê, mas Ele também é um Deus que cura. Quando eu falo de cura, não falo apenas cura física, mas cura emocional e cura espiritual. Em Jeremias 17:14, a palavra de Deus diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, pois Tu és aquele ao qual eu louvo. Lembra quando eu citei aqui, querido, Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Muitas vezes, Jesus, ali o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:23, quando ele narra ali, fala sobre a Santa Ceia, ele fala: fazei isso sempre, até Jesus Cristo disse, até que Ele venha, em memória de mim. Sempre nós estamos ceando, querido, porque o ser humano hoje tem muitas coisas na cabeça e as coisas às vezes são esquecidas. E às vezes nós esquecemos que nós servimos a um Deus vivo. Às vezes nós esquecemos que nós servimos a um Deus da provisão, a um Deus que cura, o Jeová Rapá. Eu não tenho como esquecer que eu passei a vida, meu pai, o Rafael, seu nome significa Deus cura.
A sua vida falando, Deus cura, Deus cura. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Querido, os evangelhos apresentam 3 ressurreições. João 11, Jesus Cristo chama Lázaro para fora. O amigo dele ressuscita. Lucas 7, aquela viúva, o único filho, a viúva de Naim, estava indo para enterrar o filho. Mas quando Jesus entra no nosso caminho, tudo muda, tudo é restaurado, tudo é edificado, tudo é transformado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus fala que Jesus está na entrada daquela cidade, e quando vê aquela mulher, se compadece dela, e a Bíblia diz que ele toca no caixão, e aquela criança levanta e começa a falar. Marcos 5, a filha de Jairo, líder da sinagoga, ele chama Jesus para ir até a casa dele. A palavra de Deus fala que logo depois dessa caminhada, vem seus servos, fala, não incomode mais o mestre, ela já morreu. Mas Jesus olha para um pai aflito, um pai desesperado, um pai entristecido. Querido, aquilo era uma morte física, mas muitas vezes, eu não sei onde estão seus filhos, se estão todos aqui. Às vezes você está vendo uma morte espiritual, mas assim como Jesus disse a Jairo, ele pede para te dizer essa noite, não temas, crê somente. Tenha fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos que vai acontecer em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. A Bíblia fala, meu querido, que Jesus vai até a casa de Jairo, e quando chega ali, ele e os 3 discípulos mais íntimos, ele ora, e aquela menina acorda para a honra e para a glória de Deus. Deus tem ouvido a tua oração. E mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, Deus ouve a sua oração e não confunde a sua voz. Ele tem ouvido o seu clamor. Em nome de Jesus. Ele é o Deus que cura. Ele é o Jeová Rafa. Nesse mesmo contexto, em Marcos 5, aquela mulher há 12 anos, sofrendo com fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela diz, se eu apenas tocar nas vestes, se eu apenas tocar, eu serei curado. E a Bíblia fala que ela consegue chegar até as vestes. E ela toca e no momento, olha que lindo isso, olha que lindo. No momento que ela toca, o sangue que há 12 anos estava jorrando é estancado, cura física. Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, cura emocional. Aquela mulher não podia estar numa igreja como nós estamos hoje. Quem sangrava, o judeu era impura, não podia participar da sinagoga. Ela não podia dar um abraço numa pessoa. E Jesus, o mestre, o rei dos reis, olha para aquela mulher rejeitada de todos e diz, filha, cura emocional, a tua fé te salvou. Cura espiritual, aquela mulher está salva mediante a graça pela fé. Glória a Deus. O abandono, meu querido, muitas vezes, muitas pessoas passaram por isso. O abandono, ela é a expressão máxima da rejeição. Muitas pessoas às vezes sofrem emocionalmente por uma palavra, por um familiar que você esperava tanto, e muitas vezes ele não correspondeu à altura que você esperava, e muitas vezes a pessoa se sente abandonada, rejeitada, mas Deus está aqui, como ele diz em Isaías 49, pode uma mãe, uma mulher, esquecer do filho que cria, que não se compadeça dele, mas eu todavia não me esquecerei
de Ti. Querida, eu não sei como foi a sua infância, eu não sei o que você passou. Você fala, pastor, mas meus avós eram dessa forma. Querida, a bênção começou pelo Abraão. O pai dele estava adorando outros deuses, mas Deus falou, vai, que eu te mostrarei uma terra. A bênção pode começar por você. Você mudar a história da sua família. Ele é um Deus que cura fisicamente, Ele é um Deus que cura emocionalmente, e Ele é um Deus que cura espiritualmente. Quando ninguém queria chegar perto daquela mulher samaritana, olha isso, gente. A palavra de Deus diz em João 4: era necessário passar por Samaria. O judeu fazia um caminho bem mais longe para não passar por Samaria, mas Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Uma mulher que já havia casado 5 vezes e o marido que ela estava não era dela, uma mulher que ia ao poço num horário para que ela não encontrasse as pessoas, que não aguentavam mais tanta rejeição, mas Jesus para e diz: me dê de beber. Aquela mulher, como ser um homem judeu, me pede água para beber. Ele disse: se soubesse quem eu sou, você me pediria água, eu lhe daria a fonte da água da vida. Através da vida daquela mulher, muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. Ela traz mais uma multidão. Jesus passa ali e muitas pessoas foram curadas, foram libertas, foram edificadas através da vida do Senhor Jesus. Porque ele acreditou, ele já viu aquela mulher restaurada. Há poder na oração. Deus continua transformando, querido. Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que cura. E por último, o último ponto, Ele é um Deus que protege a nossa família. Sabe por que muitas vezes nós paramos? Porque nós achamos assim, acontece um problema na nossa família, nós achamos que é só na nossa. Querido, muitas famílias têm problema. A Bíblia relata isso. Não pare no meio da tribulação, não pare no meio do problema, não pare no meio da dificuldade. Lembra que Jesus Cristo disse: para quem em mim tenhais paz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós também venceremos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Adão e Eva tiveram um problema com seus filhos. Abraão e Sara teve um problema com Agar. Isaac ficou 20 anos orando para que Rebeca, que era estéril, pudesse ter filho. E quando teve Jacó e Esaú, Jacó passou 14 anos trabalhando, esse sogrão abençoado, para poder casar com a mulher amada. E depois veio José, seu filho, foi vendido pelos irmãos como escravo. Além disso, depois foi preso. Deus restaura tudo sobre a vida daquele homem, vira governador do Egito, mas a palavra de Deus fala que ele tem os 2 filhos, Manassés e Efraim. E Efraim tem 2 filhos, o qual viram ladrões e são assassinados roubando gado. Imagine José indo no funeral dos seus netos. Será que a família teve problema? Mas continuaram firmes, adorando o Deus de Israel. Não pare, não desanime. Lembra de Davi, 1 Samuel capítulo 30? Ele chega em Ziclag e a família não está mais lá, a cidade está inteira queimada. Levaram seus filhos, suas filhas, as suas esposas, e não só dele, mas dos 600 soldados que estavam com ele. Ali aqueles soldados se revoltam, e a palavra de Deus fala que eles querem apedrejar a Davi, querem matar a Davi, pela situação que eles estão passando. O que a Bíblia diz? Eles choraram, até não ter mais força de chorar.
Querida, muitas vezes nós vamos chorar pela nossa família, mas o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque os que semeiam com lágrimas, eles colhem com cânticos de alegria, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor transforma as nossas lágrimas em seu odre em alegria, meu amado. Deus tem visto e ouvido as nossas orações. Deus estava ouvindo a oração de Davi. Eles choraram amargamente, choraram muito, mas Deus transformou aquela situação. Deus trouxe de volta toda a família daqueles soldados. Mas por quê? Porque Davi, ele buscou, a Bíblia fala assim, renovou no Senhor. Do que nós temos nos renovado, querido? Muitas vezes nós olhamos para o problema, para a tribulação, e isso tem nos animado, mas nós precisamos nos ajoelhar e renovar no Senhor. Ele chora, Deus transforma aquelas lágrimas. Ele renova no Senhor, e ele ora ao Senhor e diz: perseguirei e alcançá-lo-eis. E o Senhor disse: pode perseguir, porque de certo alcançarás, e nada ficará para trás. Se alguém da sua família ainda não está na presença de Deus, continue orando, continue intercedendo, porque nada ficará para trás. Não deixe que a circunstância te abale, porque Paulo diz que nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, e nós cremos na nossa casa, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Paulo diz àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus olha para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. A promessa de Deus para a tua casa, meu amado. Isaías diz que os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração, meu amado. Ele é Deus, ele provê, ele cura e ele protege a nossa família. Como Deus é bom. Ele deixa as 99 ovelhas para resgatar a perdida. Por isso que nós temos que fazer festa quando um pecador se arrepende. Como diz a Bíblia, festa nos céus. O filho que estava perdido foi achado. O filho que estava morto reviveu. As vestes foram trocadas, as sandálias foram trocadas, o anel foi colocado sobre o dedo dele, e houve celebração de júbilo ao Senhor. É dessa forma que nós já temos que enxergar aqueles que estão distantes da presença de Deus, com as vestes trocadas, com as sandálias renovadas, com o anel posto, porque é dessa forma que
o Senhor já está lá na frente, esperando a promessa ser cumprida sobre a vida da nossa família, em nome de Jesus. Por essa razão, queridos, nós vamos nos colocar de joelho, como Paulo orou, como nós citamos aqui vários personagens bíblicos que oraram, como o Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, orou. Como Isaías diz, 32:15, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil se transforme numa floresta, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque Deus tem nos revestido com a sua armadura, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, e tem preparado os nossos pés no Evangelho da paz. Ele está com você ao deitar e ao levantar, ao caminhar. Ele é um Deus que não tosqueneja, não vacila, não dorme. Ele tem vigiado e guardado a nossa família 24 horas por dia. Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que cura, mas Ele é um Deus que protege a nossa família todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Gostaria que a igreja ficasse em pé nesse momento. Aleluia. Queria pedir aqui a permissão para poder estar orando aqui pela igreja. Amém? Querido, grave essa palavra no seu coração. Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordam de esperança pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, meu querido. Pai, que o teu Espírito Santo tenha renovado aqui muitas almas, muitas vidas, ó Pai. Pai, muitas vezes as tribulações, os problemas têm tentado nos parar, mas a tua palavra fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, console nesse momento o coração abatido, o coração angustiado. Tire qualquer tipo de ansiedade, ó Pai, pois a tua palavra fala, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que nós possamos sair daqui renovados, edificados, transformados, alimentados pelo poder do teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor derrama sobre a nossa vida, sobre cada família aqui representada, o teu amor, um amor que tudo sofre, um amor que tudo espera, um amor que tudo crê, um amor, ó Pai, incondicional sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Como a tua palavra diz que o Senhor deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós possamos orar sempre, como Paulo disse, orai sem cessar, a todo momento. Que nós vamos viver os milagres, as promessas, as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, pois a tua palavra fala que o Senhor não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir sobre a nossa vida. Como a tua palavra diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir
Pai, como foi pregado aqui nessa noite, nós sabemos que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que provê, ó Pai. Provê, ó Pai, sobre a vida das famílias que é cristão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Se alguém aqui, ó Pai, entrou precisando de uma cura física, de uma cura emocional ou de uma cura espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que essa pessoa, ó Pai, possa sair daqui curada, porque o milagre, ó Pai, quem faz é o Senhor, mas a responsabilidade de crer somos nós, ó Pai. Que assim seja, ó Pai. Também, ó Pai, que o Senhor possa guardar, proteger, ó Pai, transformar, ó Pai, todo membro da família que está fora da Tua presença, porque nós cremos, ó Pai, nas Tuas promessas, e nós cremos, ó Senhor, que o Senhor já tem restituído lares, ó Pai, casas, famílias, em nome de Jesus, porque o Senhor, ó Pai, tem prazer em restaurar famílias. É o que nós pedimos e te agradecemos, porque nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.